palavra, pelo convite. Eu vou tentar ser absolutamente conciso, pontual e direto, fazendo frases que eu tirei das coisas que eu andei escrevendo de junho para cá e que eu anotei aqui no meu smartphone. Bom, a primeira coisa, e vou tentar não repetir o que os meus colegas de mesa aqui, de sessão, já disseram. A primeira coisa é assim, quer dizer, eu acho que a gente não devia ser ousado demais e tentar explicar o que as duas de junho disseram. Eu acho que elas disseram tantas coisas que a tradução do que foi ali falado é suspeita logo de partida. Eu acho que nós não sabemos o que elas falaram. Elas nos surpreenderam a todos. E nós, como somos humanos, nós mais ou menos fingimos que entendemos o que aconteceu. Né? Sobretudo nós que somos intelectuais. Né? O intelectual que diz que não está entendendo as coisas é um fracassado, um loser. Né? Então eu não vou chegar aqui nesse ambiente refinado e dizer que eu não estou entendendo as coisas. Mas eu acho que a gente deveria ter, no mínimo, um pouco de modéstia, de humildade, para tentar decifrar isso. E tentando não me contradizer, eu vou apresentar a minha tradução do que disseram as duas. Quer dizer, me contradizendo. Eu estou achando que não tem tradução, mas eu vou tentar traduzir. Eu acho o seguinte, eu acho que houve, em junho de 2013, uma manifestação muito clara, dizendo mais ou menos o seguinte: nós queremos de volta a vida e o futuro que vocês, políticos, governantes, profissionais, empresários, nos sequestraram. Nós queremos de volta essa vida. Queremos de volta o futuro que vocês estão nos impedindo de ter. Foram jovens? Foram, mas não foram somente os jovens. Eu acho que não dá para a gente reduzir junho à voz juvenil, ainda que ela tenha sido a voz mais forte. Eu acho que houve uma espécie de grito de angústia coletiva em junho de 2013. Como já foi falado aqui, esse grito de angústia coletiva já tinha aparecido antes, em outros lugares do mundo. E a questão que seria intrigante, para mim, é saber por que ela não apareceu antes no Brasil. Por que nós demoramos tanto para ouvir esse grito de angústia coletiva pedindo de volta o futuro que foi sequestrado? Porque quem foi para a rua, olha para frente e não vê nada. Ou melhor, vê aquilo que ela não quer ver. Não vê fantasia, sonho, utopia. Vê o quê? Em vez de praça, vê um shopping. Vê mercadoria. Vê produto. Vê depredação ambiental. Vê tudo isso que nós vemos no dia a dia. E que por algum motivo, nós não estamos aqui para discutir isso, ficou represado e adormecido durante anos. Nós poderíamos explicar a demora em esse grito aparecer de várias maneiras. Eu não vou fazer isso aqui. Então eu acho que a voz mais forte que eu ouvi em junho foi essa voz pedindo de volta o futuro que foi sequestrado. Agora, foi uma voz que teve duas línguas. Uma língua contra o Estado, uma verdadeira labareda contra o Estado, e uma chama de alta virulência contra o mercado, contra as empresas. Ainda que as empresas, tirando as empresas de mídia, não tivessem sido particularmente alvejadas, não tivesse feito um acampamento na frente da CPFL. Mas você, Augusto, Jorge, pode ter certeza que a CPFL estava no alvo de mira das ruas de junho. Assim como todas as outras empresas aqui representadas, independentemente do que fazem. Né? Acho que essa língua bifurcada, vamos dizer assim,
como de uma serpente do mal, ele diz que a serpente do mal tem língua bifurcada. Né? E a língua das ruas foi bifurcada. Uma parte dela era contra o Estado, outra parte era contra as empresas. E essa associação diabólica, típica dos tempos que nós estamos vivendo, entre Estado e mercado, é que sequestrou o futuro da moçada. É essa associação, é essa articulação. Independentemente das pessoas, não é questão de responsabilizar ninguém, nem o presidente da CPFL, de qualquer empresa, nem a presidente da República. Não é um problema de personalização, é um problema sistêmico. É o sistema nascido dessa combinação perversa de mercado e Estado, torta, porque é um mercado que não se deixa regular, e um Estado que não se mercantiliza até o fundo, nós ficamos no meio do caminho, que bombou, fez as ruas bombarem em junho. As pessoas sabiam disso? Não sei se sabiam. Suspeito que não. Aliás, eu suspeito que nem eu sei direito se é exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas eu acho que passa por aí. E porque tudo o que nós podemos elencar aqui como demanda tópica das ruas tem a ver com isso. Insegurança, transporte, educação, saúde, etc, etc, etc. É a vida que está posta em xeque. É o modo de vida. E aí eu concordo com o que foi dito aqui antes, que nós entramos numa espécie de zona histórica em que há um abismo entre a vida e os sistemas que organizam a vida. Agora, é um inferno isso, porque nós, humanos, não sabemos viver sem sistemas. E a nossa fantasia é governar os sistemas. Só que eles o tempo todo escapam do nosso controle. Eles escapam do nosso controle e passam a nos tiranizar. As ruas, eu acho que estavam refletindo o mal-estar que esse arranjo produz, está produzindo, para além de responsabilidades individuais. E como eu sou um cara muito disciplinado, eu atendo aqui a convocação do Dr. Augusto, eu me pus a seguinte pergunta: e as empresas com isso, como é que elas podem reagir? Elas podem reagir? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que podem. Mas aí, se houvesse tempo, eu acho que nós poderíamos fazer uma bela discussão a respeito de qual seria, ou qual deveria ser, o eixo das respostas empresariais. Eu, pessoalmente, não acho que o eixo seja organizacional. Não é com administração e método que as empresas vão reagir. Não é fazendo a reengenharia. Por mais que, pessoalmente, eu não tenha nada contra que se tente fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a mudança, a resposta, é comportamental, é procedimental, não é organizacional. O Augusto não vai conseguir aprisionar os garotos da CPFL só com mudança organizacional. Você vai ter que dar mais coisas para ele. O meu filho já fica cansado em uma semana de trabalho. Eu tive que demorar 40 para ficar cansado. Hoje eu não aguento mais. Agora, os meninos, em 15 dias, eles já querem mudar de emprego. Porque é tudo muito chato, gente. Essa que é a verdade. Tem que ser dito isso. Alguém tem que dizer. Vocês falam isso o tempo todo, então eu falo também. É tudo muito chato. Né? E não é porque é piramidal. Eu acho que o fato das empresas serem piramidais ajuda a tornar as coisas mais chatas. Né? Por exemplo, vou pegar um exemplo assim, meu tempo está esgotado, mas eu vou pegar o exemplo e dizer. Vou falar do meu filho. Talvez ele até esteja aí, depois ele vai me cobrar em casa. Está usando o exemplo dele. Ele foi trabalhar num lugar e os caras disseram para ele: você tem que vir de gravata, de camisa social. O garoto quase infartou, quase ele desistiu. Olha que falou isso para ele. Ele ficou 22 anos da vida dele andando de camiseta e bermuda, com um único tênis, porque ele era anti-consumo. Você imagina, vai comprar um só. Quando acabar, eu compro outro. Aí fizeram, eu tenho que vir de calça social e camisa.
Imagina. Ele foi, mas vai assim. Ele quase como se ele leva a camisa na mochila, chega na esquina, ele troca e entra. Então, isso tem a ver com organização? Não tem. Eu também não estou falando que isso não é nenhuma empresa privada, é uma outra coisa. Né? Mas é um tipo de protocolo que agride a juventude. Não é que agride, não agride, mas não é amigável. Né? Eu acho que a resposta das empresas passaria por essa palavra que eu inventei aqui, que eu chamaria de amigabilidade. Isso não só para aprender a seduzir os que trabalham lá, mas para seduzir os consumidores. Seduzir, interessar, envolver, prestar um serviço de fato para as pessoas. Não apenas colocando mercadoria nas gôndolas, mas tendo algum tipo de condicionalidade social. Retorno. Tem que ter retorno. Os caras, vocês das empresas, arrancam a pele do povo. Tem que levar em conta isso. Desculpa a demagogia. Foi bem demagógica, mas não é totalmente diferente antes que vocês gostaram. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que as ruas deram esse alerta. Como nós vamos sair disso? Porque, veja, eu estou falando das empresas, mas eu poderia falar da universidade, eu poderia falar do meu departamento, ou do meu instituto. A mensagem também foi contra mim. Não foi só contra as empresas. Né? Acho que foi contra tudo aquilo que está instituído. E nós vamos ter que saber, aos poucos, porque também não vai ser de um dia para outro, nós vamos ter que saber recompor esse sistema, para poder continuar a vida, né? Porque a vida é mais forte e ela segue. Obrigado.